Olá você, tudo bem? Você que chegou até aqui de alguma forma, com certeza você tem em casa um cachorro, um gato, até mesmo os dois. De uma forma bastante objetiva, direta, eu vou mostrar para você aqui qual é o sentido, e se tem sentido para você esse curso, essas informações que te trouxeram até aqui. Se não é perda de tempo, se você não vai provavelmente perder, jogar dinheiro fora, eu vou tentar esclarecer da forma mais honesta e didática possível isso para você. Tudo bem? Vamos lá então. Então, se você tem um cachorro e um gato e simplesmente tem lá um animal que você procura cuidar bem no fundo da sua casa e tal, não passa muito disso, talvez esse curso não tenha muito significado, todo esse conteúdo para você. Obviamente, pessoas que não se interessam, pessoas que nem têm cachorro e gato, obviamente não estariam aqui, mas pessoas que maltratam, não cuidam adequadamente do animal também, obviamente não estariam aqui. Mas excluindo esse grupo de pessoas sem julgamento nenhum, você faz parte então do grupo das pessoas que têm um interesse maior na criação e no cuidado com seus cães e gatos, tá? E eu vou ampliar um pouco mais isso com relação às possibilidades do entendimento do conteúdo, até mesmo a possibilidade de fazer o curso com a gente aqui, tá? Se você é uma pessoa que gosta muito mesmo de animais, gosta muito de ser vivo, gosta de plantas, gosta da natureza, se o cão para você, o seu gato, tem um significado um pouco mais amplo com relação à vida, um exemplo da natureza, se você até já pensou, quem sabe, um dia fazer veterinária, ou até mesmo você é biólogo, né? E você há muito tempo, a sua família, você sempre teve com animais, gostaria de morar no campo, etc. Assim, se você se identifica com isso, se você gosta de biologia, se você gosta de entender como funciona um organismo, né? O aspecto mais biológico mesmo, natural dos cães, olha, eu confesso que vale a pena você prestar um pouco mais de atenção, estar um pouquinho mais com a gente, porque esse curso realmente pode ter um significado muito grande para você. Mais do que resolver problemas de uma forma didática, objetiva e honesta, através de conteúdos muito bem elaborados, eu que tenho mais de 30 anos de experiência na criação de cães e gatos como zootecnista e agora, depois das barbinhas brancas, também me graduando como médico veterinário, especialista em nutrição e etc. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que aqui você vai muito além de resolver certos problemas, com relação, por exemplo, a problemas de pele, problemas de alergia, diarreias, coisas que incomodam, mas entender como é o conceito de saúde maior do cão. Em outras palavras, é possível sim que o seu cachorro supere 15, 18 anos de vida, não é conversa não, com método bastante didático e simples, coisas que até você já faz no seu dia a dia, como por exemplo, acompanhar o cachorro a comer, o quanto isso é importante, que dieta, como escolher uma ração se você não vai fazer uma alimentação natural, desmistificar que ração faz mal, é possível sim cuidar muito bem do animal alimentando com ração, mas você vai aprender aqui como escolher uma ração, coisa que provavelmente você não deve ter visto em lugar nenhum, né? Entender o que é um problema, entender, por exemplo, como você deve conversar melhor com o seu veterinário e até como você pode eleger um profissional que combina mais com a tua maneira, com o teu jeito de ser e com certeza você vai colher melhores frutos. Aqui nesse conteúdo você vai com certeza ter um entendimento bem maior, bem mais amplo do que você tem hoje dentro da biologia, dentro da natureza, e com isso você vai entender um pouco mais as doenças, você vai entender os problemas e você vai, essa é a maior proposta do curso, você passa a ter autonomia, você passa realmente a entender como funciona esse organismo, sem a especificidade do veterinário, porque não é possível descartar, em hipótese alguma, tudo que a medicina veterinária tem para nos trazer hoje nos cuidados de cães e gatos. Mas você vai então ter mais autonomia com relação às coisas que acontecem e você vai poder cultivar coisas no dia a dia
exercícios, quando fazer, em que época, como criar o animal no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano e assim por em diante. Coisas que você deve deixar de fazer, quando que você vai modular a atividade, né? O que o animal entende sobre a função dele, o quanto isso é importante no aspecto da imunidade, no aspecto de ganhar mais saúde. Assim como nós, os cães, por exemplo, eles têm as necessidades básicas atendidas, alimentação, segurança, estar ali num ambiente protegido e ter comida e água, né? E todo mundo acha que para por aí. De vez em quando você brinca, tal, você tem uma boa sensação de ter um bichinho lá em casa, né? Isso é muito pouco. E sem investimento de dinheiro, sem você ficar a vida inteira só cuidando do seu cachorro, só fazendo isso, porque a gente também, né, tem muitas coisas, eles são importantes e etc, mas, né, cada coisa no seu lugar, a vida é cheia de outras coisas também, né, sem exagero. Mas de uma forma simples, com tempo maximizado, ou seja, mais riqueza naquele tempo, por menor que ele seja, né? O animal começa a ter algo a mais, o animal começa a entender o sentido, a função dele na sua casa, porque isso é importante para a saúde física, emocional e a saúde num contexto mais holístico, mais amplo, mais geral. E como essas coisas podem fazer bem para você e para sua família, né? É muito interessante, é muito gostoso, é muito prazeroso, gratificante quando você consegue resolver uma situação, quando você tem certeza que você está provendo o melhor, você tira aquela carga de preocupação, de insegurança. Eu costumo dar um exemplo, eu tenho muito medo de aviões, né? E durante a minha vida inteira viajei muito e passava muito mal, fiz terapias, etc. E gosto de explicar isso aqui numa analogia, porque a maior insegurança é não saber o que vai acontecer, né? Talvez se eu estivesse lá na cabine do piloto e tal, eu vendo o que eles estão fazendo ali, talvez eu me sentisse mais confortável, né? Então a insegurança, não saber o que fazer, não saber se você está certo, depender muito do veterinário, assim, totalmente, tudo você tem que perguntar, você está à mercê, talvez, do, entre aspas, com todo carinho, sem julgamento, do bom humor, porque afinal é uma tarefa, uma atividade tão difícil, né? Uma tarefa, assim, uma atividade de muita pressão e às vezes com tanta coisa não tem como ele te dar aquela atenção que você imagina, né? E aí você fica frustrado. E fica frustrado por não ter autonomia, por não saber o que fazer, né? Então é um curso feito com muito amor, com muito carinho, gostoso de assistir, legal mesmo, num custo super acessível, né? E você vai inclusive economizar, você vai saber fazer um bom uso do dinheiro, que hoje, como sempre, muito importante isso, né? Você usar o dinheiro de forma adequada. Será que eu preciso dar tanto banho no cachorro? Como deve ser o banho adequado, se é raça pequena, média e grande, né? Como eu devo tratar a pele do meu cão sem precisar ficar usando tantos produtos e etc. Nós vamos falar, por exemplo, das principais doenças, combate do carrapato, de alguns parasitas, que muitas vezes a gente não sabe lidar com isso, né? Entender essas doenças, entender como fazer um controle de uma forma mais adequada, sem muito gasto, de uma forma mais inteligente, dentro de um equilíbrio natural das coisas, né? Então, com certeza você vai, se você gosta de cães e gatos, se você realmente tem esse sentido, tem essa vontade, gosta de biologia, gosta de entender, gosta de ler sobre essas coisas, ao invés talvez de ficar com muita procura na internet, as coisas muito pensadas, dá um desânimo ficar procurando tudo isso e às vezes a gente nem sempre acredita, né? Eu posso dizer, e vocês vão ver alguns vídeos aqui de alguns depoimentos, né, que dediquei toda a minha vida a isso, né, aos animais, à biologia, aos cães, dentro da zootecnia, entendendo o ambiente, a genética, a nutrição, como essas coisas se interlaçam, né, para o bem-estar e saúde e vivacidade dos animais. Por que das doenças, como as doenças ocorrem, o que desencadeia, por que os animais ficam tão inflamados, tão, entre aspas, inchados, seja por conta da dieta ou por estresse, o que a gente está fazendo de errado, né? Os problemas, entender realmente qual é o problema da obesidade com cães, sempre fazendo uma ligação lá atrás, né? Desde o início da relação, a gente faz um contexto histórico também do homem, do cão, como eles se encontraram, quando ele deixou os lobos,
o que foi, o que mudou, o que não mudou, né? O que ainda existe que a gente tem que manter, né? Será que o cachorro deve ficar mais à vontade? Será que a gente deve permitir que ele lata, que ele faça algumas coisas, que ele possa ser cachorro, que o gato possa ser gato, né? As principais diferenças de cães e gatos em todos os aspectos, né? Será que é correto, por exemplo, a gente ouve muito as pessoas que têm 5, 6, 8, 10 gatos, quase que um vício em ter vários gatos, muitas vezes, bom, porque gostam, não cabe julgar, mas muitas vezes aquela ideia, o gato é muito quietinho, fica dormindo, fica sozinho, etc. Ele tá muito chato e talvez mais um, mais dois, quando você vê, você tem 10 gatos. E nós vamos entender que o gato não gosta disso, o gato gosta de viver sozinho. Olha que legal, olha que interessante. Você mora num apartamento, por exemplo, se você não tem um animal, se você pretende ter, esse curso eu diria que ele é quase que obrigatório, né? Tudo vai ser melhor, tudo vai ser mais legal se você, por exemplo, assistir esse curso, ter esse curso de um preço super acessível, vocês vão ver aqui acompanhando depois, e depois você adotar ou comprar um cão e o gato, com certeza o seu resultado e a tua decisão vai ser muito mais gratificante, mas muito, muito, muito. No curso a gente não fala quase sobre comportamento, adestramento, não é essa a proposta do curso, tá, pessoal? Não é um curso de adestramento, ensino fica, ensina aceita, ensina busca, nada disso. Mas como eu me relaciono, entender um pouco, bem mais do que comportamento, né? Entender como é essa relação e o que a gente pode fazer para melhorar e o que a gente deve evitar para não atrapalhar, né? O excesso, às vezes, de humanização com os cães, com os gatos, né? Aquela coisa meio que de confundir ele com uma pessoa. Será que o cachorro e o gato gosta que você conversa com ele? Ou ele prefere gestos? O quanto qual é o significado, por exemplo? Olha que legal, quando você sai para uma compra, agora a gente está vivendo um momento de Covid, está tudo muito confuso, mas imagina uma situação que você vai para o supermercado, você faz a sua compra lá, né? Imagina numa situação que, se Deus quiser, a gente vai voltar a ter, sem essa Covid, etc. E você fez a sua compra lá de mercado com algumas sacolas e tal. Vocês não têm ideia, pessoal, não têm ideia o que significa para um cachorrinho você chegar em casa com suas compras e deixar ele cheirar o pacote, sem faltar de higiene nem nada, não é ele lamber, fazer xixi no pacote, nada disso, mas ele simplesmente cheirar o pacote. Olha que eu comprei, você nem precisa falar, o ideal é que você nem fale, você só deixa ele, tenha essa consideração, entre aspas, de você falar assim, olha que chegou. Para ele isso é assim, sei lá, é como se você estivesse levando ele para um passeio maravilhoso, você estivesse dando, sei lá, um exemplo, um carro zero de presente. Para ele tem, sabe, a todos aqueles cheiros, aquela coisa diferente, onde será que estava isso, né? Como isso funciona. E ele entender, por exemplo, ele entende, né? Falou, olha, ele está me mostrando coisas diferentes que está chegando aqui no nosso ambiente, né? Tudo isso a gente explica com muito detalhe no curso. E você, fazendo o curso, vai poder criar coisas a partir do conhecimento que você vai adquirir, você vai poder criar as suas próprias coisas, você vai poder criar o seu próprio método. Não é uma coisa engessada, 2, 3, 4, 5, aquele robozinho, sabe? Como se fosse um manual, uma cartilha. Não, não. Ele traz, falando de biologia, falando de comportamento um pouco, falando de saúde, falando de ambiente, falando de biologia, falando de como as células funcionam, de um jeito muito bacana, você começa a entender bastante, né? Você que já tem algum conhecimento disso vai pirar de adorar, que é muito bacana, né? E aí você vai poder, dentro desses conceitos, criar o seu método, criar a sua rotina, que eu chamo rotina de ouro, rotina, assim, de muita vitalidade, de muita saúde, tá bom? Então é isso, eu tenho certeza que vocês vão gostar, um prazer estar com vocês aqui, a gente se vê em breve. Super abraço!